Domingo passado tivemos o privilégio de ter um pregador, Reverendo Edivaldo, e ele expôs vários textos, ele mesmo disse que faria desta forma e foi bem edificante. Dentre os textos que foram citados pelo Reverendo Edivaldo, este que nós lemos, Judas, verso 1 e 2, foi um deles. E quando ele citou, eu me senti naquele momento desafiado e bastante interessado em entender o que esse texto quer dizer. Um texto tão pequeno, uma carta tão pequena, quais seriam os ensínios e as expressões mais importantes do texto podem ensinar, realmente nos trazer instrução. Há algumas expressões aí no verso 1 que são expressões mais importantes, e é sobre essas expressões que eu pretendo trazer a mensagem hoje. Quais são elas? Chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Três expressões importantes: amados, chamados e guardados. Mas antes de nós entendermos o que essas expressões querem dizer na carta, é importante que nós traçamos algumas informações a respeito desta carta e do autor dela. Quem é Judas aqui? Quem é este que escreveu esta carta? Naturalmente não se trata de Judas apóstolo, aquele que traiu a Cristo. Esse Judas aqui provavelmente, podemos dizer que quase com absoluta certeza, se trata de um dos irmãos do Senhor Jesus. Assim como Tiago, que também escreveu uma carta e era irmão de Jesus, esse também era irmão do Senhor Jesus. Ele é citado em Marcos 6, verso 3. Não é este o carpinteiro, referindo-se a Jesus, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs? E escandalizaram-se dele. Marcos 6, verso 3, cita o tal de Judas dentre os irmãos do Senhor Jesus. Da mesma forma em que Tiago também é citado em Marcos 6, verso 3, Tiago, ao escrever a carta, ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Tiago 1, verso 1. Tiago, que também era irmão de Jesus, ele não menciona o fato de ser irmão de Cristo. Ele se coloca como de fato ele era servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos aqui, Judas faz a mesma coisa. Ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Então observamos que ele dá um detalhe a mais. Ele diz que também é servo de Cristo, mas ele diz que é irmão de Tiago. E se Tiago é o que escreveu a carta e era irmão de Jesus, obviamente Judas também era irmão de Cristo. Mas no momento em que o Senhor Jesus morreu na cruz e ressuscitou, esses vínculos familiares se desfizeram com Maria, se desfizeram com os seus irmãos, se desfizeram com as suas irmãs. Agora não há mais essa relação familiar. Agora todos eles, aqueles dentro da família de Cristo que converteram, eles agora fazem parte da família espiritual de Cristo. O próprio Senhor Jesus disse, na ocasião em que afirmaram que a sua família estava próxima, ele disse: minha família são aqueles que creem em mim. Então Jesus sempre deixou muito claro esta relação. E agora Judas, esse homem de Deus convertido, olha para Jesus não como seu meio-irmão, mas ele olha para Jesus como sendo o seu Senhor, o seu Salvador, o seu pastor, a quem ele deve servir. E aí então ele escreve esta carta. Agora, a quem é endereçada esta carta? O verso 1 diz que é aos chamados. Ele diz aí no verso 1, e ele não está escrevendo para a humanidade, ele não está escrevendo para os falsos pregadores, ele está escrevendo para os crentes. Ele não diz se eram crentes de uma região, ele não diz se eram crentes de uma cidade. O que nos leva a entender que esta carta é aquelas cartas universais,
que deveriam circular entre as igrejas. Não era destinada a Corinto, Tessalônica, ou Éfeso, como Paulo escreveu, mas era destinada a todos os crentes da época. Então esta carta deveria ser lida em todas as igrejas. Mas o que motivou Judas a escrever esta carta? Se nós olharmos o verso 3, ele mesmo diz, ele fala: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Esse é o verso módulo da nossa denominação. Ele disse que ele estava com a intenção de escrever sobre a comum salvação. Como hoje de manhã o João falou que não podia gastar papel à toa, né? Devido às circunstâncias, e concordo com ele então disse: eu intencionava escrever sobre algo, mas eu me senti movido a escrever outro assunto. Nós sabemos que Pedro nos fala isso, que o Espírito Santo moveu os Escritores Sagrados, como um barco à vela, movido por um vento. Assim também os escritores bíblicos eram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então Judas foi movido pelo Espírito Santo de Deus a escrever sobre outro assunto, não sobre a comum salvação, mas escrever sobre o batalhar pela fé, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E é por isso que nesta carta Judas fala sobre os falsos pregadores, fala sobre aqueles que estavam no meio das igrejas, pregando coisas completamente fora do Evangelho, fazendo comércio do povo, levando o povo a pecar contra Deus em termos morais. Ele cita, por exemplo, nesta carta, comparando esses falsos pregadores com Caim, com Balaão, com Coré. Então ele faz algumas menções aí a personagens do Antigo Testamento, que foram rebeldes, que seduziram o povo, que se rebelaram contra Deus, para dizer que assim, da mesma forma, esses falsos pregadores também estavam fazendo no meio da igreja. Então esta é uma carta para o povo chamado, para o povo amado e para o povo guardado pelo Senhor. E é isso que eu quero trazer aos irmãos. Primeiro aspecto é: esse povo é um povo chamado por Deus. Vamos ver aí no verso 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados. A primeira expressão que aparece é chamado. Mas há algo curioso aí, porque no texto original, na língua original, a palavra chamado não é a primeira, é a última do verso 1. Mas para traduzir para a nossa língua e para nós entendermos o que Judas está dizendo dentro da nossa linguagem, do português, então os tradutores colocaram o chamado em primeiro lugar. Depois eu vou explicar melhor. Ficaria assim se nós traduzíssemos o verso 1 de forma literal. Seria: Judas, servo de Cristo, irmão de Tiago, para os amados, seria a primeira palavra, em Deus, e guardados em Cristo Jesus e chamados, seria desta maneira. Mas isso não vai mudar nada. O que nós vamos entender, o porquê que chamados é o primeiro aí na nossa tradução. Primeiro, porque chamados não é um verbo no texto original. Chamados é um adjetivo. E os verbos são amados e guardados. Amados e guardados são verbos, mas chamados é um adjetivo. E o que um adjetivo faz? Tanto na língua grega como na nossa língua, o adjetivo é um qualificador. Então, o que Judas está mostrando é que a qualidade, o que qualifica, qual a característica desses leitores para os quais ele está escrevendo. Então, por isso que o texto, ao colocar aqui chamados, está mostrando que Judas escreveu para um público específico. Para quem? Para os chamados. E depois então ele vai dizer quem são os chamados. Os chamados são amados
Os chamados são guardados. Compreendeu a lógica? Mas se colocasse chamados na nossa tradução, por último ficaria meio difícil de nós entendermos. Por isso, os tradutores colocaram desta maneira, porque tradução também é interpretação. Mas vejamos então o que isso significa. Quando nós entendemos esse adjetivo, chamados, o que Judas está nos mostrando é que nós, como povo do Senhor, fomos chamados por Deus. Nós fomos chamados de forma eficaz. Quando o Senhor falou conosco, por meio da pregação. As pessoas ouvem a pregação, as pessoas ouvem o Evangelho, mas nem todas atendem ao chamado de Deus. Há muitos que ouvem, e a maioria é assim, eles rejeitam na sua mente e no seu coração, desprezam a palavra de Deus, ou a tratam como sendo algo sem qualquer valor. Quando se prega a palavra de Deus, ela pode tanto ser para a salvação daqueles que Deus chamar, como também para a condenação daqueles que continuam com seus corações endurecidos. Mas nós, quando chamados pelo Senhor, foi quando então o Evangelho, aplicado pelo Espírito Santo de Deus, falou à nossa mente, falou ao nosso coração, fez sentido para nós. E quando eu digo fazer sentido, não se trata de fazer sentido intelectual. Qualquer ateu pode entender o Evangelho. A palavra de Deus é didática, ela usa ilustrações, parábolas, alegorias, ela usa várias figuras de linguagem para deixar mais claro para o leitor o que Deus quer nos ensinar. Então, qualquer pessoa com neurônios consegue entender o que o texto quer dizer. Basta se esforçar um pouco. Então, não é um entendimento intelectual simplesmente, mas é um entendimento da alma, é um entendimento que transforma. É um entendimento que nos leva a submeter aquilo que nós ouvimos. Por quê? Porque naturalmente nós, antes de Deus nos chamar, nós não submetíamos a Ele. Nós submetíamos aos nossos prazeres, nós submetíamos aos nossos desejos, às nossas vontades. Nós pensávamos que o que nós fazíamos era correto, nós pensávamos que o que a cultura nos ensinava era correto. Mas quando o Evangelho nos alcançou, fez como Paulo disse aos Colossenses, que Ele nos libertou, Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Colossenses 1, verso 13 e 14. Quando nós fomos chamados pelo Senhor, por meio da pregação, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quando então nós fomos chamados de forma irresistível pelo Senhor, nós então fomos transportados de um estado para o outro. Nós fomos libertados de um império de trevas. Nós fomos libertados da nossa escravidão. Nós fomos libertados do mundo e da escravidão do diabo. De tal maneira que nossos olhos foram abertos para a verdade e enxergamos aquilo que era tão óbvio, tão claro, estava diante dos nossos olhos o tempo todo, mas devido aos nossos pecados, nós não chegamos. Por isso que o Senhor Jesus diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, 14. Muitos ouvem a pregação, mas não atendem a ela. O apóstolo Paulo disse em Romanos: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aqui ele está falando do seu apostolado, mas ele usa a mesma palavra usada por Judas, chamado para ser apóstolo. Em Romanos 8, 28, Paulo diz acerca dos crentes: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28, são chamados segundo o propósito, Paulo diz. E qual é esse propósito? Nos tornar semelhantes a Cristo. O que nós podemos ver na carta é que Judas mostra que nós fomos chamados, e esses que foram chamados, conforme o verso 3, são chamados para batalhar pela fé, são chamados no verso 20
para serem edificados na fé santíssima. No verso 21, para ser guardados no amor de Deus. No verso 22 e 23, esses chamados são aqueles também que compadecem dos ignorantes, que estão sendo enganados pelos falsos pregadores. Se Deus não tivesse chamado você, jamais você o serviria. Eu sei quando Deus me chamou, e eu sei de onde Ele me chamou. Eu sei que eu era inimigo dele na minha adolescência. Eu não gostava de Deus. Eu tinha prazer em mim mesmo, nas minhas vontades, na minha rebeldia. Eu quis servir ao mundo com 13 anos de idade. E eu sei quando Deus quebrantou o meu coração e me fez arrepender perante Ele dos meus pecados. Eu sei que se Ele não tivesse me chamado, eu jamais o serviria, pois eu não o amava. Da mesma forma, você também não serve porque você o amou primeiro. Você não serve porque você era melhor que os outros. Você não serve porque havia algo em você que o atraísse. Mas você o serve porque Ele quis amar você, apesar de quem você é. E Ele fez isso, como o Tiago diz, em Deus Pai, pela vontade dEle, soberana de Deus. Mas ainda um segundo aspecto. Esses chamados são amados. O verso 1 fala: chamados e amados em Deus Pai. Essa expressão amados, como eu disse, é um verbo, diferentemente da expressão chamados, que não é verbo, qualifica apenas aqueles que são amados. Agora, essa expressão amados aí, ela não é a mesma expressão que aparece no verso 3. Olha o verso 3: amados, quando empregado com toda diligência. No português é a mesma, mas não é a mesma que estudou na língua grega. Amados, aí no verso 3, é outra expressão. Amados, no verso 17, olha o verso 17, aparece de novo a palavra amados. Vós, porém, amados, é a mesma expressão do verso 3, não a do verso 1. E o verso 20 aparece novamente a expressão amados. Vós, porém, amados. Então veja só, para simplificar a minha fala, o verso 17, o verso 3, o verso 17 e o verso 20, verso 3, 17 e 20, aparece a palavra amados em português. Não é a mesma palavra amados do verso 1. Amados, do verso 3, 17 e 20, você já ouviu falar dela, é daquela palavra ágape. É um amor incondicional. Mas o verso primeiro aí, amados, que é outra palavra, ela pode ser traduzida como separados, pode ser traduzida como santificados. O que isso quer dizer? O que isso muda? Para quem Judas escreveu? Para os chamados. Quem são os chamados? Aqueles que o Pai chamou. O povo escolhido de Deus, a nova humanidade. E esses que foram chamados pelo Pai, eles são amados. Então, troque a palavra amados por separados. Esses chamados são separados. Deus, o Pai, chamou para si você. Ele chamou você para Ele, separando você do mundo, separando você do restante da humanidade, separando você dos prazeres deste mundo. Então, quando ele diz chamado, amado aqui, ele está dizendo que ele também nos santifica, ele também nos torna cada vez mais semelhantes ao seu Filho, através de um processo, através de uma mudança de mente, de uma renovação de mente.
É o mesmo que o apóstolo Pedro diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estamos sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir razão da esperança que há entre vós. 1 Pedro 3,15. É a mesma ideia da oração de Jesus, oração sacerdotal, quando ele diz ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Logo, quando Judas diz que nós somos amados, separados, ele está falando com respeito a ser santificados pelo Senhor. É o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Veja que é uma expressão muito comum na abertura das cartas, para mostrar que esse povo chamado, esse povo eleito, esse povo escolhido, esse povo que Deus quis amar, porque Ele quis amar, é um povo que Ele separou, é um povo santificado. Quando Ele fala amados em Deus Pai, expressa toda esta obra da redenção de Deus em nós, desta reconstrução da imagem dele em nós, dessa restauração desta imagem que foi desfigurada pelo pecado. Este amado significa que eu não posso me santificar sem Ele, pois a voz aqui é passiva, significa que é Deus quem faz a obra, é Ele que me separa, é Ele que me santifica, é Ele que me torna santo, não é a minha força, não é a minha vontade, eu sozinho não posso. Mas eu quero também, porque eu fui chamado. Você quer ser santificado também, por quê? Porque você foi chamado, porque você tem os seus olhos abertos, a chave mudou, virou, a sua vida tomou outra direção, pela ação do Espírito de Deus, porque Ele te regenerou. Mas a minha vontade, a sua vontade, agora nova, para uma vida nova, não é suficiente para vencer os pecados que ainda habitam em nós, não são suficientes para destruir o velho homem, mas pela renovação da nossa mente, pelo Evangelho, nós vamos entendendo as coisas erradas que ainda temos que despir, as coisas que devem ser desconstruídas, aquilo que ainda não pode mais fazer parte da nossa vida. Então, na medida que eu faço isso, o Senhor vai me capacitando a fazer a sua vontade. Um exemplo bem clássico, né, é aquele menino que está com estilingue. Quem sabe, já brincou de estilingue, sabe que precisa de uma certa força para soltar a pedra com força. Eu já brinquei muito de estilingue na minha infância. Hoje as crianças não têm coragem, né? Mas os adultos sabem o que eu estou dizendo. Então você pega o estilingue, a criança pega o estilingue e ela estica, e ela não tem força para acertar e esticar o suficiente para lançar a pedra à distância certa. E aí o pai vê aquela cena, e aí vai até o filho, pega na mão dele com o estilingue, pega na outra mão dele e puxa a liga lá, esqueci o nome, e ele puxa, então, junto com o filho, e com a força do pai, mas também com a do filho, que quer puxar, que lança a pedra no alvo certo. Assim, nós queremos ser santos, mas nós não temos forças. Mas o Pai vem e pega em nossa mão, e Ele estica, e Ele dá força. Ou seja, a pergunta é: quem acertou o alvo? Os dois. Mas se não fosse a força do Pai, não teria acertado. Mas se o Filho também não quisesse, ele não teria usado o estilingue. Então o fato é que, uma vez que a nossa mente foi mudada, há uma disposição santa para servir ao Senhor, mas a força para servir é dele. É Ele quem nos santifica, é Ele que nos dá forças. E a última expressão: guardados em Jesus Cristo. Guardados também é um verbo. Quais são os verbos? Amados e guardados. Chamados é
um adjetivo, qualificando quem são estes amados e guardados. Amados e guardados são verbos que estão na mesma classificação. Então, um quer dizer, em termos gramaticais, o outro também quer, mas significados diferentes. Então, amados quer dizer que esse povo chamado é um povo separado, é um povo santo, é um povo que deve andar na lei do Senhor, é um povo que deve buscar viver de forma correta e agradável perante o Senhor, porque foram chamados. Mas há o verbo guardados, que pode ser traduzido como preservados também, é uma possibilidade, que eu prefiro essa expressão. Ela traz a ideia de que nesse processo de Deus nos guardar, de nos santificar, o Senhor também nos preserva. Nos preserva o quê? Santos. Nos preserva na sua presença, através de Cristo. É Ele quem nos garante a salvação. É Ele quem nos garante a continuidade dos seus caminhos. Então Ele é aquele que nos guarda. Agora preste atenção. O verbo amados e guardados, ambos, como eu disse, são da mesma classificação. Os dois são passivos. Quer dizer então que é Deus quem age, a ação é de Deus. É Ele quem guarda, é Ele quem ama, é Ele quem santifica. Uma outra coisa importante também, os dois verbos, amados e guardados, significam o seguinte: que Deus amou você quando te chamou. Ele te amou antes da fundação do mundo e te chamou. E Ele continua te amando. E Ele vai te amar por toda a eternidade. Esse Deus que te chamou e te amou, Ele também guardou você até aqui. Ele guarda você agora. E Ele guardará você até o fim. É isso que quer dizer o verbo, os dois verbos. Ou seja, aquele que chamou é aquele que vai terminar a obra. Aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, não permitirá que algum dia voltemos às trevas. Se de fato você foi chamado por Ele, se de fato você se arrependeu dos seus pecados no dia, se de fato você reconheceu que era pecador e que somente em Cristo há salvação, se realmente você pertence ao povo dele, tenha certeza de uma coisa: não haverá nenhum momento em sua vida que você será abandonado. Não haverá um só dia em que Ele deixará você. Ele estará com você e com a sua igreja até a consumação dos séculos. Aquele que nos chamou é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Ou seja, esses dois verbos têm tanto o aspecto de ser pontual, ou seja, um dia Ele nos amou, um dia Ele nos guardou, como também tem o aspecto de duração. Ele continua amando, Ele continua guardando, e Ele fará isso para sempre. Imagine a seguinte situação: quando você se tornou pai e mãe, a mãe se torna mãe na gestação, e o pai se acompanha também, vai usar a figura paterna. O momento em que você se tornou pai, foi o momento em que você já amava o seu filho, mas naquele momento é um momento mágico, é um momento diferente. Quem já passou sabe o que eu estou dizendo. É um momento que vira a chave, é um momento que cai a ficha, pois a mãe vive vendo a gestação, passando por todas as coisas. O pai não, ele só contempla a experiência, ele não vive a intensidade disso. Mas quando nasce, e quando ele vê pela primeira vez, eu lembro quando cheguei com meu filho recém-nascido em minha casa, coloquei ele no berço, eu pus uma cadeira do lado do berço, eu fiquei ali paralisado, sozinho, olhando para ele. Eu o amei. E eu continuo amando. E vou continuar amando até o fim dos meus dias. Mas eu também, quando o amei, quando nasceu,
também te propus a guardá-lo, a preservá-lo, a protegê-lo. E a gente até protege demais, né? Faz igual o Batman, com uma capa para impedir que o medo do filho se pegue a doença. Isso é todo pai de primeira viagem, é natural. Mas a gente vai guardando o filho, vai protegendo o filho. Ou seja, houve um momento em que eu comecei a amá-lo, e esse amor só cresce. Há um momento em que eu comecei a protegê-lo, e eu continuo protegendo. Eu estou dizendo eu, mas aplicando a você como pai. Não é assim? É apenas para ilustrar. Deus nos amou e continuará nos amando. Deus nos guardou e continuará nos guardando por todo sempre. Veja que o texto fala: guardados em quem? Jesus Cristo. Qual é o instrumento para o Deus Pai nos guardar? Qual é o meio? É Cristo. Ele é o instrumento. Por que Ele te chamou? Por que Ele te chamou? Porque Ele guarda você. Por causa de Cristo. É por causa dele. Por que Ele está criando uma nova humanidade? Um povo para si. Um reino de servos e servas. Porque Ele é o Filho. Por que Ele está restaurando a imagem dele em você? Porque Ele quer que você seja igual ao Filho dele. Por que Ele vai te dar todas as coisas? Quando Ele restaurar todas as coisas? Porque o Filho dele é o herdeiro de todas as coisas. Nós co-herdamos com Ele. Ele é o Filho primogênito. Ele é o nosso irmão mais velho. E nós somos filhos adotados. Ele é o unigênito do Pai. Ele é o único da natureza do Pai. E nós fomos renascidos em Cristo, regenerados e recriados para Ele. Então, nós não somos chamados, fomos chamados e somos amados e guardados por causa, nossa causa, mas por causa dele. É por causa de Cristo. E Jesus falou assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. João 10, 14 e 15. Também, o Senhor Jesus, na oração sacerdotal, disse ao Pai: não peça que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. A oração de Jesus é respondida pelo Pai, e o Pai vai guardar aqueles que Ele deu para o Filho. O apóstolo Paulo disse que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada do passado, do presente e do futuro, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem anjos, nem principados, nada pode nos separar desse amor. O mesmo Deus que nos chamou é o Deus da paz, que nos santifica, como diz em Tessalonicenses. De tal maneira que Cristo é o meio pelo qual fomos amados e preservados. E é por causa dele que fomos chamados, amados e guardados. Resumindo, irmãos, e terminando, nós somos um povo chamado para formar uma nova humanidade. Assim como Deus recomeçou com Noé a humanidade, depois do dilúvio, também o Senhor recomeçou uma nova humanidade através de Cristo, e ela será a que vai povoar novos céus e nova terra. Esse povo chamado, esse povo escolhido, que às vezes tem complexo de inferioridade e se acha inferior aos ímpios porque tem dinheiro, tem poder, tem fama, tem prazer. Esse povo escolhido é um povo eleito, é um povo amado pelo Senhor, é um povo separado por Deus Pai, é um povo santificado. Esse povo que é amado, santificado, é um povo guardado por Ele.
preservado por Ele. Nossa fé será preservada por Ele até o fim. De tal maneira, irmãos, que podemos fazer as seguintes aplicações. A primeira é: que amor é este? Já pensou na grandeza desse amor? Quanto mais eu olho para dentro de mim e vejo os lugares sombrios da minha alma, como hoje de manhã eu falei, mas eu me pergunto a Ele: por que o Senhor me amou? Não há nada em mim que eu, no lugar do Senhor, amaria. Que amor é esse? É um amor que ultrapassa a razão humana. É um amor que ultrapassa a nossa compreensão. Nós fomos chamados para ser santos e para viver uma vida irrepreensível perante Ele. Esse amor eterno de Deus nos recriou em Cristo e nos deu sentido de vida. Calvino falava o seguinte, eu até comentei com o Sérgio quando nós pedalávamos, e Calvino dizia que nós sempre devemos estar com o pé levantado. E aí eu brincando, nós brincávamos sobre a questão de caminhões que passam, né? E eu disse: enquanto eu pedalo, eu estou com o pé levantado. Isso quer dizer, Calvino disse: enquanto você faz as coisas, você tem que estar pronto aí para a glória, sempre com o pé levantado. Olha, ele chamar você está pronto, fazendo comida, trabalhando com o pé levantado, pedalando com o pé levantado, na usina com o pé levantado, no seu trabalho com o pé levantado, no consultório com o pé levantado, na igreja com o pé levantado, na rua com o pé levantado, porque você sabe a hora que você vai ser chamado. Você sabe a forma que você vai morrer ou você vai morrer. Então o crente sempre está com o pé levantado. Quando Ele chamar, nós estamos preparados. É estes que Deus guarda. É estes que Deus chamou. É estes que Ele guarda e continuará guardando. Como diz o hino nosso: ó, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Deus assim nos abençoe, e que nós confiemos, e Ele nunca nos deixará. Amém. Aí o Leandro escreveu assim, uma pergunta para o professor Leandro: o que a Bíblia fala sobre a seriedade do batismo nas águas e sobre a banalização do batismo hoje em dia, o qual pessoas famosas com práticas mundanas dizendo se batizar? Então, o batismo, né, é um dos sacramentos que foram deixados por Cristo, né? Logo e é um dos sacramentos que fazem parte da nova aliança. Quando nós olhamos toda a Escritura, né, nós vemos que Deus, Ele tem um relacionamento com o seu povo através daquilo que nós chamamos de aliança, né? Que é um pacto que Deus faz com o seu povo, e o povo então ele tem que realizar aquilo que Deus ordenou mediante a sua lei. E esse relacionamento, a aliança, ela começa lá com Adão e depois ela se estende, né, por todo o Antigo Testamento, e a nova aliança é feita com Cristo. No Antigo Testamento, então, nós temos a aliança, né, que é feita com Adão, depois é feita uma nova aliança com Noé, depois de Noé com Abraão, depois de Abraão com Moisés, depois de Moisés com Davi, e a última aliança é feita com Cristo. Em todas as alianças, né, são estabelecidos, às vezes, algumas coisas novas, e algumas coisas mais antigas são deixadas de lado,
e outras permanecem. É o que a gente chama de continuidade e descontinuidade. Então, algumas coisas continuam e outras não, né? O batismo, nós entendemos que ele substitui a circuncisão. No Colossenses capítulo 2, no verso 11, diz assim, né? Nele, né, em Cristo, também fosse circuncidados não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então esse texto ele fica claro, né, que a circuncisão que era feita sobre os meninos no 8º dia, como era no mandamento, né, lá foi instituído na aliança com Abraão, a circuncisão, e foi estendida, né, pelas outras alianças, mas que na nova aliança ela foi substituída pelo batismo. Nós vemos na Escritura que o batismo começa com João Batista, né, e Cristo ele institui então o batismo, né, na ressurreição, quando ele diz, né, ide e pregar o evangelho, né, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazer discípulos em meu nome. Então nós vemos que o batismo, né, é um sinal externo da conversão. Ele é uma afirmação pública da conversão. E isso que o irmão colocou, né, infelizmente, é verdade. Pessoas que não são crentes, que não são convertidos, se batizando, né, para ganhar um status de crente e permanecendo ainda nas obras da carne, permanecendo ainda pecando, né, não demonstrando então frutos da conversão, não demonstrando então que são verdadeiramente convertidos. E isso envergonha o Evangelho, né? O Evangelho então, através dessas pessoas, ele é descredibilizado, né? Então as pessoas olham e falam assim, mas que crente que é esse? Eles fazem até muitas cerimônias, né? Festas assim, e por ser famosos, então chamam muita atenção, tem muita exposição na mídia, mas infelizmente, né, depois de um certo tempo, nós vemos que a conversão não foi verdadeira, que foi só um evento, né, midiático, e que infelizmente isso afeta os verdadeiros crentes, porque a impressão que dá é que todo batismo realmente é só uma coisa externa que não transforma em nenhum momento o coração. A Bíblia fala que o batismo, né, que é esse novo sacramento que é instituído junto com a Santa Ceia. Então esses dois sacramentos, batismo e Santa Ceia, são deixados para a igreja até a volta de Cristo. Eles são muito importantes, são meios de graça, né, de Cristo para com a sua igreja, e que sim, eles devem ser feitos de uma maneira coerente. As igrejas fiéis à palavra de Deus têm muito cuidado em batizar as pessoas. Então as igrejas fiéis, elas vão procurar, né, reconhecer a verdadeira conversão, vão procurar instruir aquele neófito, aquele novo na fé, né, e entender se ele realmente crê nas verdades fundamentais da palavra de Deus, e após isso, então é feito o batismo, para que não houvesse, né, esse problema de falsa conversão e aquele batismo. Então, na igreja primitiva, né, era feito a catequese, né? Então, o que era a catequese? Era o ensino das doutrinas fundamentais do cristianismo, né, para que a pessoa realmente, como Cristo fala lá em Lucas capítulo 14, né, no verso 24 em diante, ele vai falar que aquele que é verdadeiramente seu discípulo, né, tem que amar mais a ele do que pai, mãe, esposo e família, e tem que entender que há um custo muito grande em ser cristão. E por isso ele fala, né, que um homem
quando vai construir uma torre, ele tem que fazer o cálculo para ver se ele consegue terminar. Um rei que vai para uma guerra tem que calcular se com 10 mil homens ele pode vencer 20 mil. Então essa é a ideia de você entender que ser crente é uma responsabilidade muito grande, tal como uma construção ou tal como uma guerra, e você precisa ter certeza, essa é a ideia de você conhecer os fundamentos da fé cristã, para que você realmente entenda que o batismo é uma coisa séria, é uma coisa importante e vai realmente demonstrar que você é crente. Então, quando nós olhamos para isso, o irmão tem razão, infelizmente, em notar que muitas dessas pessoas famosas que batizam, né, não entendem, não creem nos fundamentos da fé cristã que estão descritos na Escritura. Isso, que Deus continue nos abençoando, né? Pelos Amém. frutos, né, Leandro? Como Isso. você disse, né? Para chegar ao ponto de batizar, essa pessoa tem que reconhecer que tem que ter havido arrependimento, transformação de vida, e a gente vê que não houve, né, o arrependimento. Tanto é que eu até sei mais ou menos sobre o caso, eu acho que é sobre esse caso que o Mayu está falando. A pessoa continua naquela mesma vida e agora ela batizou, e essa banalização mesmo, né, que ele está falando de uma teologia que não é bíblica, porque tem que haver mudança, né? Algumas igrejas, né, têm aquela ideia de que se a pessoa sentir no coração, em determinado momento do culto, ela já pode ser batizada, né? E alguns textos, né, que mostram, por exemplo, em Atos capítulo 8, né, quando Felipe alcança aquele etíope, né, que está voltando para o seu reino, né, e ele pergunta, né, se ele estava entendendo aquilo que ele estava lendo. O etíope diz que ele precisava ser instruído, né, precisava de alguém para ensinar, e após algum tempo ele já para diante de uma fonte de águas e pede para ser batizado, e Felipe o batiza. Então eles querem dizer assim, ó, tá vendo? A pessoa, imediatamente quando creu, ela já foi batizada. Só que eles esquecem, né, que o etíope ali estava estudando a Escritura já há um determinado tempo. Então, no momento da conversão, ele sabia exatamente no que ele tinha crido e porque ele deveria ser batizado. Ele já estava, né, estudando. No Pentecoste, todos aqueles que foram batizados eram judeus que conheciam toda a doutrina, toda a Escritura, né? Todos os 39 livros do Antigo Testamento eles já sabiam, já conheciam, e era por isso que eles estavam lá na festa de Pentecoste. Isso. Porque era mandamento do povo, né? Essa que foi dada para a nação de Israel, a festa da colheita. Isso. Então, não pode haver essa falsa percepção que qualquer pessoa pode ser batizada de qualquer forma. Qualquer pessoa pode ser batizada assim, se realmente houver uma conversão verdadeira e ela tiver consciência, né, do que realmente a palavra de Deus ensina.